Olá, bem-vindos! Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e tenho os pilares dentro da saúde integrativa com a autohemoterapia, o alinhamento em bioenergética e a espiritualidade unindo as dimensões do nosso ser. E esse é o canal Saúde Integrativa, onde nós tratamos diversos temas da nossa saúde de forma integrativa, de forma natural, de forma a proporcionar o nosso corpo a devolver as funções naturais do nosso corpo. Então, se você não é inscrito, pode se inscrever, ativar o sininho e buscar os vídeos que já existem no canal. E também pode curtir esses vídeos, pode fazer comentários e eu sempre deixo aqui a porta aberta para que você deixe sugestão de tema. Quem sabe o próximo tema venha a ser um tema que você sugeriu. Como é o caso de hoje? Esse vídeo de hoje nós vamos trazer informativo, nós vamos fazer com que atualmente, a gente tem estatísticas de H1N1 que aumentou, que vem aumentando, uma infecção por vírus e é um tipo de influenza A. Então, vamos lá? Bom, gente, o H1N1 é um tipo de influenza A. É um vírus que se manifesta em forma de gripe. Então, os sintomas são sintomas gripais, certo? Mas ele vai causar infecção nas vias respiratórias, que pode ser no nariz, pode ser na garganta e pode ser nos pulmões. E a manifestação dele é por contágio, ele é bem transmissível. Então é por contato, que pode ser pela tosse, pode ser pelo espirro, pode ser em lugar fechado, pode ser pela fala, por gotículas, enquanto se está falando perto de uma pessoa e ele entra no hospedeiro e ali ele vai ter um tempo de incubação, que pode durar de 1 a 5 dias. Daí ele pode se manifestar os sintomas dentro do organismo. Então, este período é um período de transmissão também, certo? Ele pode, a pessoa pode estar infectada em fase de manifestação dos sintomas e já estar infectando outras pessoas. Então, isso tem ocorrido, basicamente, eu tenho visto, em escolas, por exemplo. As crianças se contaminam, vão para casa, ficam um tempo, voltam e os professores se contaminam e não tem o tempo certo de isolamento e vai uma corrente transmitindo um para o outro. Uma coisa interessante é que quem já teve o vírus, ele pode evitar a nova infecção ou pode diminuir, ele pode criar resistência, mas essa resistência não é permanente, certo? Essa resistência ela pode diminuir e novamente a pessoa ser infectada, ou então evitar e diminuir as complicações. Pode ter os sintomas gripais, mas não ficar tão debilitado, Isso pode acontecer. E os sintomas que estão apresentando, que apresenta H1N1, são sintomas de febre alta, dor de garganta, dor no corpo, cansaço, fadiga, são sintomas gripais. Pode vir a desenvolver náusea, vômito também, pela desorganização homeostática do organismo, Pode ter mais perda do que reposição. Então, e aí também, quando tem esses sintomas, o cuidado é isolamento, evitar contato com outras pessoas.
enquanto está com os sintomas, né? Que pode durar até 7 dias. Também, né? Evitar tomar medicamento anti-inflamatório. Caso tenha alguns sintomas que são sintomas agravantes, e com estes sintomas precisa-se recorrer a atendimento médico com urgência, que são sintomas, né, no pulmão, da infecção no pulmão, falta de ar. Então pode ter agravado, e aí precisa se recorrer a uma emergência de um hospital ou em contato com o médico, orientação, avaliação, para agir rapidamente. Eu tenho uma situação, um caso muito interessante. Em 2009, um rapaz chegou, ele tinha acho que 19, 20, 21 anos, e já fazia autohemoterapia comigo. E ele teve, né, a H1N1 e veio fazer imediatamente. Ele estava com febre altíssima, dor em todo o corpo, bem desconfortável, e ele veio fazer a autohemoterapia. E nós fizemos de 5 em 5 dias inicialmente. E ele respondeu bem e saiu, né, dessa situação mais rápido. E depois ele seguiu fazendo comigo e está até hoje, né, fazendo a autohemoterapia comigo. Então ele era solteiro na época, depois eu acompanhei ele casou e teve a primeira filha, teve o segundo filho. Atualmente ele tem uma família muito linda e continua fazendo a autohemoterapia. E a filha dele, que está com 6 anos, quando ela tinha 5 para 6 anos, também veio fazer a autohemoterapia. Veio fazer porque ela tem gripes frequentes, ela tem quedas da imunidade frequentemente. Então, ele veio, trouxe ela assistiu o papai fazendo, assistiu a mamãe fazendo e pediu para fazer. Então, ela veio fazer antes de que fosse uma situação em que ela estivesse debilitada. Então, foi muito bonita a nossa mascote, eu chamo ela, né? A nossa mascote. E atualmente ela não faz mais, né? Ela veio, mas eles prepararam ela para quando ela tiver uma situação, já ter confiança em mim e na autohemoterapia. Então, isso também é prevenção, isso também é educação em saúde, né? É um cuidado que os pais têm para que o seu filho também receba saúde integrativa. E como o nosso tema é saúde integrativa, eu trago aqui a autohemoterapia. A autohemoterapia é o tratamento que as células de defesa de primeira linha, aquelas que vão detectar invasão, reconhecer e combater, elas são ativadas, que são os macrófagos, que são as células de primeira linha. O organismo é atacado e elas vão até o encontro e vão buscar cercar esse elemento estranho, esse invasor, no caso vírus, bactérias, fungos e outras toxinas. E aqui, como nós estamos falando de H1N1, nós vamos falar do vírus, né? O organismo foi invadido e vai ser infectado. Então, a autohemoterapia, ela é um recurso muito potente, muito eficaz nesse caso, porque vai detectar a invasão, vai combater essa infecção e se alastrou, se foi invadido o organismo, vai combater vai cercar, né, esse vírus e vai buscar que ele morra, esse vírus, que ele não se distribua no nosso organismo em mais partes, certo? Mas depois ainda precisa cuidar da nossa imunidade para quê? Para que remova as células mortas do nosso organismo e regenere, renove as nossas funções. Então, o ambiente infectado também, ele precisa ser cuidado, certo? E então a nossa imunidade é que faz esse serviço a nosso favor.
Então a autoimunoterapia, ela é muito importante também neste momento de infecção por vírus influenza A, que vai causar a manifestação gripal, né? E nos ajuda, né, durante o processo de restabelecimento do nosso organismo para sair dessa situação melhor, não debilitar tanto. Porque precisamos observar se tem falta de ar, se tem dor no peito, se desestabilizou o organismo a ponto de trazer uma complicação pulmonar, não é? Às vezes é a falta de apetite que pode levar a uma desnutrição, a uma desidratação rápido, porque o organismo está debilitado. Então isso precisa, como já falei, ir buscar ajuda, né, o mais rápido possível. Em tratamento em casa, cuidar para tomar bastante líquido também. Muitas vezes é indicado o antiviral, de acordo com a orientação médica, né? A autohemoterapia, repouso é importante para deixar o corpo, né, vivenciar, identificar e combater, né? Uma boa alimentação é importante, evitar contato com outras pessoas que possa alastrar e disseminar mais ainda esse vírus, né? Em ambientes de trabalho, em escolas, em ônibus, né? Que aqui no sul, pelo menos, é frio, as janelas vão fechadas. Então, isso tudo são cuidados, né? Que um vírus de origem respiratória que se manifesta através da nossa respiração, através do contágio, que ele vá se alastrar. Então, cuidados com a nossa imunidade são fundamentais em todas as infecções por vírus, certo? Então, como nós estamos falando aqui, em H1N1 também cabe salientar que a vacinação, então, ela não bloqueia, né? Eu até deixei registrado aqui. A vacinação, ela não bloqueia, certo? Ela não bloqueia que aconteça a invasão e a infecção. Ela ameniza a gravidade da situação, certo? Então, precisamos também ter consciência de que o nosso sistema imunológico precisa estar ativado, aumentado para agir de forma rápida, em primeira instância, certo? Depois que é invadido, vai buscar identificar e comunicar ao nosso organismo das outras respostas imunológicas. Mas quanto mais de prontidão nós deixarmos no nosso organismo, melhor. Então, quem tiver aí um exemplo, né, uma situação que já passou por essa infecção do vírus H1N1, do vírus influenza, causando a infecção respiratória, pode deixar aqui, né, o seu depoimento, que serve de exemplo para outras pessoas, certo? Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, quero sempre ser um canal de informação, de esclarecimento e basicamente de eficácia nas soluções, né? Se existem problemas, existem soluções. Então, quando a gente busca regenerar as funções naturais do nosso organismo, a gente vai em busca de soluções, de benefícios e de fortalecimento do nosso ser de forma integral. Então, desejo a todos saúde, proteção, né? Proteção imunológica, proteção ambiental. Desejo paz, amor, prosperidade e união sempre.